Hoje é dia 24 de março de 2026, está acabando o mês 3 já do último ano do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, meus queridos. Hoje a gente vai falar da Globo Lixo, tá, gente? Hoje a gente vai falar desse PowerPoint vergonhoso. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito das coisas que estão acontecendo, não sem antes trazer o Reinaldo Azevedo, que, como eu citei ontem na live do Folha Entrevista, tá citando até Trotsky na coluna dele do Metrópolis. Vamos ver o que ele falou, o compilado de tudo que ele já disse a respeito de terceira via. Vamos lá. Ratinho desiste da presidência, ficará no governo, vai. Governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, informou que desistiu de concorrer à presidência. Em nota, ele afirmou que decidiu concluir o mandato como governador até dezembro de 2026 e, com isso, desistiu da pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Segundo o comunicado divulgado pela assessoria de imprensa dele, a decisão foi tomada ontem à noite, após profunda reflexão com a família. A decisão foi informada ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda. Com a desistência, os nomes do PSD para a presidência são de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O Vai Ben, lê aí os trechinhos amarelos. Leio. O governador Ratinho Júnior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro de 2026, dezembro desse ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD, que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais nesse ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, dia 22, após profunda reflexão com sua família. O fato foi levado ao conhecimento do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda, 23. O governador do Paraná continuará à disposição do PSD para ajudar o Brasil a virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tem o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações. Ao encerrar em dezembro essa fase de sua vida, Ratinho Júnior pretende voltar ao setor privado e presidir o grupo de comunicação criado pelo pai, o apresentador Ratinho. Bom, não é segredo para ninguém. Deixa eu fazer uma aspa minha rápida. Tem um site chamado massa.com.br, inclusive lá no Drops de Jogos, que é o meu site, a gente cobriu. Esse aqui é o site da família do Ratinho Júnior, tá? Então ele vai se voltar para a comunicação da família dele e não para a política. Vamos ouvir o Reinaldo Azevedo. E vejo que na semana passada se dava assim: Kassab pretende apressar o lançamento de Ratinho. Ele deu entrevista não faz tempo, né, como pré-candidato, né? O problema é o seguinte: o Moro, Sérgio Moro, depois de trocas de gentilezas com Flávio Bolsonaro, quando foi demitido, quando foi chutado pelo Bolsonaro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, no dia 24 de abril de 2020, e disse que o Bolsonaro tentou proteger o Flávio para esconder os seus crimes. Há uma farta troca de mensagens a respeito, públicas, né? Agora ele fez um acordo com o Flávio, migrando para o PL, e vai concorrer ao governo do Estado. Nas pesquisas é considerado favorito. Se o Ratinho sai para a presidência, ele já tem um problema no seu palanque local ali. Poderia sair ao Senado e estaria eleito com os pés nas costas, mas prefere ficar e acho não entregar o governo do Paraná a um outro que não seja do seu grupo político. Não tem definido ainda o candidato do Ratinho. Tem o Guto Silva, secretário estadual do Planejamento, Alexandre Cury, presidente da Assembleia, Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, aí se fala também do Eduardo Pimentel. Enfim, não está claro. Vamos ver, ele vai... Um acordo com o Moro parece improvável. Hoje, agora em política, queridos, um acordo com o Moro parece improvável, porque o Moro se fez a revelia dele. Vai lançar um candidato correndo o risco de perder? Não sei. Aí precisa ver como é que vai ser o embate interno ali. O fato é que
ele era o candidato mais bem posicionado, não é melhor posicionado, não, mais bem posicionado, dos 3 do PSD, né? Também aquele que no segundo turno chegava a empatar com Lula tecnicamente, algumas pesquisas, era o preferido do Kassab para essa missão, né? Mas a ascensão muito rápida do Flávio, e foi surpreendente para eles, para mim não, como todo mundo sabe, né? E esse arranjo no Paraná, isso tudo inviabilizou essa candidatura do Ratinho, porque, convenham, a chance dele passar para o segundo turno era remota. As pesquisas indicavam. Portanto, não iria disputar a presidência, entregaria o governo de Estado de bandeja, sem nem luta, para o Sérgio Moro, e nem iria para o Senado, porque, aliás, continua a não ir, né? Segundo consta, nem isso vai concorrer. Então, parece que optou por cuidar, digamos, da sua herança no Paraná. E depois diz, e aí, quero encerrar a coisa toda, quero cuidar das minhas empresas, né? Sim. Olha aqui, o que isso demonstra, a gente tem até o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, falando isso agora, isso demonstra o que neste programa sempre se disse, sobre essa ideia de terceira via, candidato nem, ou não sei o quê, né? Quem inventou a tese da polarização sempre partiu do princípio, vale bem, errado e mentiroso, de que as pessoas escolhiam ou Lula ou Bolsonaro porque não tinham alternativa. Ou Lula ou um Bolsonaro, se quiserem. Isso é importante, tá? As pessoas escolhem Luiz Inácio Lula da Silva porque Luiz Inácio Lula da Silva é o maior político no período pós-ditadura do Brasil. As pessoas escolhem Jair Messias Bolsonaro porque Jair Messias Bolsonaro é o maior político brasileiro na internet em atividade hoje em dia. Hoje está preso, né? O vagabundo está preso. Mas, de fato, ele mudou a comunicação digital. Então, esse negócio de terceira via, de polarização como se fosse time de futebol, interessa a uma classe específica. A classe que sempre quer mandar nas eleições e quer mandar na população e quer mandar na sua renda, que é a elite. A elite quer que o seu voto seja tutelado. Ela quer que o seu voto obedeça critérios que valem para eles. A popularidade na política é outro papo. Também não oferece alternativa, tá vendo? O Lula não deixa ninguém crescer, a esquerda, Bolsonaro não deixa ninguém crescer à direita, e aí as pessoas ficam reféns. Aí tem aquelas pesquisas que eu considero estranhíssimas, né? Você acha que Lula deveria concorrer à reeleição? Não. Acho que não. Você acha que Bolsonaro, quando ainda? Você acha que Bolsonaro deveria tentar? Não. E o que você quer? Eu quero alguém novo. Aí você oferece alguém novo e é que não queria. Porque a tendência, as coisas se afunilarem em dois nomes, é meio assim, não é só aqui que isso acontece, não. É muito raro aparecer, e quando aparece não costuma ser bom, um nome assim, como o Bolsonaro foi. Só que Bolsonaro representa essa tradição disruptiva, representa esse elemento disruptivo da política, representa a não política, representa o discurso antissistema, ainda. O não queremos nada do que está aí, hoje facilitado enormemente pelo climão que está aí. Né? Imaginem, Flávio vai embalar, nós vamos ver a candidatura dele daqui a pouco, e ele tem hoje o Supremo sendo tratado como está sendo tratado, né? O que facilita muito a sua vida.
quadro apenas, o que está dado aí, na verdade, referenda aquilo que um pouco já se sabia. E aqui nesse programa você nunca comprou gato por lebre, né? Até porque eu sou contra vender o gato e sou contra vender a lebre também. Né, vai bem? Para quê? Né? Vai querer, eu quero comprar lebre e levo miguelinho, mas miguelinho ninguém leva. Entende? Até porque ele unha cara. Tem essa. Vem com graça para cima de mim. Né? Mas aqui nunca se comprou uma coisa pela outra. Uhum. É o que o Reinaldo tá falando mesmo, tá? Mandar um beijão para a Lia Sérgia, queridíssima. Obrigado pela contribuição. Essa balela de terceira via ajuda a gente a entender por que a Globo publica esse PowerPoint, gente. Esse PowerPoint que apareceu na Globo News, ontem a gente mostrou bastante na live, eu não vou necessariamente mostrar aqui, mas eu quero conversar bastante com vocês a respeito. Por que esse PowerPoint foi feito? Quando começou a circular nas redes sociais, antes de ver o vídeo, eu tava com a mesma impressão do Cacai, eu tava com a mesma impressão do Rogério Correia ontem, que ele falou com a gente na entrevista à Folha TV aqui. Gente, esse PowerPoint tá muito tosco. Isso aí é fake news. Isso aí é mentira. Não, a Globo não faria isso a essa altura do campeonato. A Globo não gosta do PT, não gosta do Lula, mas não faria alguma coisa dessa monta, né? Não, eles fizeram, gente. Eles fizeram porque quando a polarização, abre aspas, vale, quando a polarização deles vale e quando a terceira via não existe, o Lucão tá falando aqui, a terceira via é o fim do Estado burguês. No Brasil, quem tenta ir contra é morto, por isso ela não existe. Não acho, Lucas. Não é isso. Aí você tá falando de outra coisa. Você tá falando de esquerda radical. A esquerda radical existe. Uma posição mais à esquerda existe. A terceira via que aparece nos noticiários é outra coisa. É o que foi, por exemplo, eu posso falar de cátedra porque eu votei nela, tá? Foi o que foi a Marina em 2010, o Marina Eduardo Campos, e foi depois outros nomes que foram colocados ali para tentar tirar o Bolsonaro. 2018 o Alckmin, 2022 a própria Tebet e a Soraya Tronic eram ambições nesse sentido. Mas ele nunca consegue suplantar. E aí que tá, quando a terceira via falha, eu tô falando terceira via mesmo, tá, gente? Eu não tô falando de oposição à esquerda ao petismo. Não é disso que eu tô dizendo. Que isso seria realmente ser contra o sistema. Quando a terceira via falha, a Globo tira a máscara. A Globo é bolsonarista. Não significa que o fato dela ter sido atacada no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ameaçou tirar a concessão, tá, gente? O dano que o Bolsonaro fez ao Grupo Globo não foi pequeno. E o benefício que os governos do PT fazem à Globo, para mim, é síndrome de Estocolmo. Porque a Globo apoiou 64, gente. A Globo apoiou o Collor. A Globo apoiou as privatizações do Fernando Henrique Cardoso. A Globo depois apoiou o Serra, apoiou o Alckmin. Não tô falando do Alckmin do Novo Testamento, tô falando do Alckmin de 2006, 2005. A Globo apoiou o Aécio. A Globo era próxima do Aécio. A Andréa Sadi estava no casamento. O Aécio Neves estava no casamento da Andréa Sadi. E aí ela apresenta agora. Um PowerPoint dizendo que o escândalo do Master tá no colo do PT. Não é que o brasileiro não quer a terceira via. A terceira via é uma manipulação para esconder os verdadeiros anseios da elite. A elite quer apoiar Bolsonaro e dizendo que não apoia. Essas pessoas estão normalizando o Flávio. Essas pessoas estão tornando comum o filho de um cara que deixou 400 mil morrerem numa pandemia, que não botou máscara, que não vacinou as pessoas, que fez de tudo, aparelhou os organismos de segurança para que justamente o Flávio não fosse atingido nas investigações. A Globo quer isso acima de tudo. E, infelizmente, gente, eu sou um cara que defende a comunicação profissional na imprensa, mas a Globo é um lixo.
A Globo é um lixo quando faz essas manipulações. A Globo é um lixo. A Globo é um problema do Brasil. A Globo é o que impede, por exemplo, este canal aqui presente com vocês, de se estabelecer para mais fronteiras. A Globo é a normalização da barbárie. É o maior grupo de comunicação que o Brasil desenvolveu. Mas manipulou as pessoas para apoiarem a Lava Jato. A Globo disfarça no pluralismo deles os seus intentos nefastos. Eles estavam de acordo com fazer, porque é o seguinte, gente, o Moro e o Dallagnol, a Vaza Jato revelou isso. O Moro e o Dallagnol queriam fazer um estado policial no Brasil, e a Globo disse amém para isso. A Globo queria isso. O Bolsonaro, a derrubada da Dilma foi um anseio da Globo. E embora ela nos entregue as telenovelas, eu sei que muita gente aqui não gosta de telenovela, mas é um produto cultural que de fato atinge muita gente. Embora nos entregue as telenovelas, ela se transformou nesse instrumento, nesse monstrengo de manipulação. E que merece toda a crítica. Que bom que nós temos canais na internet que fazem a crítica à Globo. Que bom que nós temos canais na internet que questionam o oligopólio. O grande problema da Globo é o oligopólio que ela cria. É o conluio que ela faz, inclusive, com as concorrentes SBT, Record, para manter vocês desinformados, para manter vocês fora da política. Sabe por que eles odeiam tanto a esquerda? Não é porque quem vai para a esquerda vai votar no Lula. Exatamente, porta-voz da Casa Branca. A cobertura deles sobre a Venezuela no começo do ano foi horrível. Eu assisti. Normalizando o Trump, babando o ovo pro Trump. É uma voz da Casa Branca no Brasil. É inacreditável isso. É inacreditável isso. O PowerPoint, até que a Andréa Sadi se desculpou rápido. Porque o negócio ficou muito feio. Porque os funcionários da emissora agora estão falando a respeito disso. Os funcionários, e eu falo isso até de cátedra, gente. Não trabalhei na TV Globo, mas trabalhei 2 anos e meio, sou um dos fundadores do site de tecnologia da Globo, que é o Tech Tudo. Eu trabalhei lá. É um ótimo canhão de audiência. Tech Tudo me ajudou muito na minha carreira. Eu sou grato. Mas a Globo é um grupo ruim para o Brasil. O fato de não ter concorrência, a crítica que nós estamos fazendo aqui à Globo, gente, o Lucão estava defendendo agora há pouco, tinha que caçar a concessão. Isso é um comunista, um esquerdista realmente falando. A crítica da concentração de mídia é uma crítica liberal. Eu quero ter paridade de armas para concorrer com a Globo. Eu quero ter capacidade de ter o meu sistema de telenovelas. Eu quero ter capacidade técnica de fazer as filmagens que a Globo faz. Só que a Globo cria essa disputa desigual porque, como falaram aqui que ela é a voz da Casa Branca, ela é a entrada das mídias americanas no Brasil. A Globo e a Editora Abril, que foi onde eu trabalhei. O formato americano de jornalismo entrou através deles. E nós temos que lutar, gente, como diz o presidente Lula, por soberania. Nós temos que lutar por uma comunicação realmente democrática. Infelizmente, os governos do PT falharam nisso. Tiveram um grande sucesso de trazer essa discussão. Mas o Lula conciliou com esses interesses. O Lula conciliou com esses interesses. E cabe a nós tensionar a esquerda. Ontem eu cobrei o deputado Rogério Correia. Aliás, ontem foi muito ruim de superchats, tá, gente? Se vocês puderem contribuir hoje nós estamos precisando, 110 pessoas aqui em 20 minutos, muito obrigado. Assim, cada vez mais eu fico grato pelo público desse canal. A gente já tá com 2 milhões de visualizações esse mês. E tá uma coisa maravilhosa aqui o canal. Tô vendo uma entrevista legal para a semana que vem. Nesta quarta a gente vai ter o nosso querido deputado Ivan Valente. Então,
A gente quer paridade de armas, a gente quer essa questão. O Lucão falou aqui, quanto à qualidade técnica, a Globo hoje é imbatível no Brasil, mas o conteúdo muitas vezes deixa a desejar. E por isso a gente entrega aqui para vocês um outro conteúdo. Um outro conteúdo, um outro viés, um caminho alternativo. Falamos também aqui a respeito de entretenimento. Hoje vai ter o nosso programa de games em parceria com Drops de Jogos à Tarde. Mas é importantíssimo isso, gente. É importantíssimo que a gente faça esse debate no país e que a gente tensione no sentido de verdadeiramente democratizar as comunicações. Pro pessoal que fala aí que eu não critico o governo Lula, que eu sou governista, tô criticando hoje. E às vezes eu vejo muita gente da esquerda radical não falar da Globo. Do papel nefasto da Globo. Do papel normalizador da Globo. Nós temos que levar essa crítica em frente, gente. O Brasil tem que querer uma comunicação que não passe necessariamente pela família Marinho. O Brasil tem que querer mais comunicação. Ontem eu estava assistindo, eu ia escrever um texto, acabou que não deu tempo. Eu assisti o Roda Viva do Felca. Eu gosto muito dele, viu? Eu adoraria entrevistá-lo, ele não tem uma agenda muito fácil. Tá trabalhando na Globo hoje. O programa dele é meio sem graça lá, né? Parece que eu tava vendo as pessoas comentando. Mas ele é um cara, por exemplo, ontem que estava preocupado com a questão do alcance da mensagem dele e ele estava explicando de uma forma didática o que era o ECA digital. Que tem muita gente do setor de tecnologia desinformando. Atacou frontalmente o deputado Kim Kataguiri. Eu gosto do Felca, eu gosto também, o pessoal vai torcer o nariz aí do chat, eu gosto do Felipe Neto, eu gosto do Cauê Moura e do Desce a Letra Show. Tem muita gente boa na internet. Gosto dos nossos canais progressistas. O ECA digital não é um erro não, Lucão. Qual que é o erro então? Vai, explica aí. Vamos lá que eu vou rebater hoje. Eu conversei com a Secom e conversei com outras pessoas também a respeito disso, numa apuração que eu fiz. Qual que é o erro do ECA digital? Porque ele exige os dados de vocês. Gente, vocês estão dentro das Big Techs. Vocês já não se tocaram que vocês já entregaram os dados de vocês? É uma constatação, eu tô falando para vocês. Agora, eu não quero que os dados fiquem exclusivamente na mão das Big Techs. Eu quero que o governo monitore, eu quero que o governo puna pedófilo. Uma legislação que mexe em direitos fundamentais ser elaborada em 3 meses, não foi elaborada em 3 meses. A mentira começa aí. O ECA Digital, o projeto do Alessandro, é o Alessandro Vieira, tá? Eu não gosto dele. ECA Digital. Eu tô com a informação aqui. A lei 15.211, ela é um projeto de lei. Deixa eu pegar aqui só a tramitação completa. Câmara Alessandro. É um projeto de 2022. Como é que isso foi elaborado em 3 meses? Você leu o projeto, Lucas? Você tem que ler, cara. Não adianta você se basear em opinião do que você viu no YouTube. Eu li. Eu conversei com o governo para saber sobre isso. O projeto tem problemas, eu não estou dizendo que é impecável, não. Tem aqui a reclamação do pessoal do Linux que é válida. Agora, vocês precisam ler as coisas, gente. O ECA Digital de 2022, eu li ele inteiro, troquei a aprovação por promulgação. Desculpa, então você errou, né? A tramitação do ECA Digital, o ECA Digital é antigo. Tem um oportunismo nele, é claro, isso eu reconheço. Claro, teve o vídeo da adultização do Felca e o negócio correu. Claro que tem um oportunismo nisso. Mas o projeto já está faz tempo, gente. O projeto não era aprovado há muito tempo. Já se fala, exatamente, Lia Sérgio, já se fala em atualizar o ECA para proteger a criança há anos. Muitos estudos foram feitos, muito já foi pensado sobre o tema. O projeto chegou em 2022 mais maduro e foi atualizado. É isso. Olha o grande problema, gente. O Felca teve que ir na TV Cultura explicar um negócio que a Globo devia estar explicando. Esse é o problema da concentração de mídia no Grupo Globo. Eu estava falando desde o começo que não tinha problema nesse projeto.
Além dele ir para cima dos usuários e não das empresas, inviabilizar pequenos de redistribuição e a ideia de achar que digital funciona como no mundo analógico. Onde isso? Lucas, o problema é o seguinte, querido. E aí isso é um recado para os empresários pequenos. Eu não me interessa o tamanho da sua empresa. Se você está cobertando criminoso que vai contra a criança, eu quero que você vá para a cadeia. Eu quero que você vá para a cadeia. Não inviabiliza empresas pequenas. As empresas têm que se adequar. O que o ECA Digital peca, isso sim, é que ele não dá ferramentas mais concretas de fiscalização. Isso eu concordo. Agora, desculpa, as empresas têm que começar a se coçar, cara. Você tá na internet, você tem responsabilidade pelo que você coloca no ar. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo aqui. Olha que bizarro, gente. É muito louco, gente. Pedro, você lembra que no começo da discussão da regulamentação da internet falava da propriedade do liquidificador? Cara. Tá um nível de desinformação. O Lucas aqui, que é meu amigo, Lucão, gosto de você, mas você tá concordando com o Kim Kataguiri, cara. Quem tá falando essas groselhas é o Kim Kataguiri. É inacreditável isso, gente. Não é para ter uma adesão automática, todo mundo é adulto. Todo mundo é adulto e pode formar sua opinião sozinho. Não tenho nada a ver com isso. Agora, a internet precisa de regularização, queridos. Porque é o seguinte, além da questão do crime contra as crianças, eu vou além, e é o texto que eu escrevi no Drops. A questão toda do ECA Digital é uma simples... Tem célula neonazista na internet. Vocês não entenderam que tem que regular por causa disso? Vocês não entenderam que tem que regular por causa disso? Como é que vocês se acham de esquerda ou antifascista se vocês são contra essa lei? Uma lei que precisa proteger, sim, as crianças e os jovens. E precisa devassar essas redes sociais. E, mais uma vez, precisa ler. Precisa saber a data da lei. Precisa entender que não foi um negócio feito em 3 meses. Então, meus caros, é isso. Falava a mesma coisa do Marco Civil da internet, viu, Lucas? E funcionou. Tá? E funcionou. Falavam horrores lá, não vai dar certo. Funcionou. Tanto que o Bolsonaro tentou mudar o Marco Civil da internet. É isso, Lia Sérgio. Não dá, tem que regular, gente. Tem que regular. E tem que comunicar bem. E aí eu volto para o tema principal da nossa conversa. A gente precisa tomar muito cuidado com as questões que são colocadas. Muito cuidado. Tá? É importantíssimo. Lembraram aí da questão da Adriana Dias? A Adriana Dias foi uma das caçadoras de nazista que alertou a gente a respeito disso. E é o seguinte, gente, tem que regular. Tem que regular. Então, meus caros, é sobre isso. Infelizmente, a gente tem que conviver com a Globo lixo. Eles vão apoiar o Flávio Bolsonaro e a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Não se iludam com a Flávia Oliveira, que é uma excelente comunitarista que tem dentro da Globo News. Não se iludam com o Guedinho. Fortaleçam veículos de comunicação que realmente fazem a diferença. Não deixem isso para depois. Se você gosta desse canal, por exemplo, manda um superchat, manda um pix, ajuda a gente a fazer bem esse trabalho, para que a gente possa efetivamente chegar nos objetivos de manter vocês bem informados a respeito de tudo que está rolando. Ontem a nossa arrecadação foi pífia, a gente só arrecadou R$17, foi muito pouquinho, mas eu tenho certeza que hoje a gente consegue fechar as metas e quem sabe até ter uma gordurinha aí para poder fechar bem o nosso trabalho, gente. Então, curtam, contribuam, ajudem a Folha TV a se estabelecer para a gente fazer mais discussões como essa, meus queridos e queridas.
É isso, gente. Esse é meu editorial de hoje. Deixa eu ver aqui outros comentários de vocês. Pessoal falando de caçar concessão. No mundo ideal até vai. Pedro, chama a Sheili para entrevistar sobre esse tema aqui. Ela é excelente. Tem uma entrevista muito boa do Márcio Filho, que é o presidente da Associação Regional de Desenvolvedores do Rio de Janeiro, que a gente falou a respeito da Lei Felca, né? E eu vou fazer outra entrevista essa semana também. Aí eu falo com vocês. A demissão da Dani Lima tem a ver com apoio ao Flávio. Não é interessante na Globo ter alguém que traga a informação correta e faça a crítica e o ataque aos bozos nesse momento? Sim. Sim. Daniela Lima, hoje em dia, na mídia corporativa, é a jornalista mais corajosa do Brasil. Ela que tá botando o dedo na ferida, e não com a opinião dela, mas com a informação que ela tem. As informações que ela tem feito aí um trabalho muito interessante, um trabalho muito relevante para fazer bem aí as coisas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!